explosão de pagers mataram 19 membros do Irã, né? Da Guarda Revolucionária Iraniana. O que é a Guarda Revolucionária Iraniana? É um braço do partido do Ayatollah. Essa guarda, inclusive, professor, ela não serve ao exército, ao povo iraniano. Ela exclusivamente serve o partido, né? Serve o Ayatollah. É como se fosse a ISS, né? Dos nazistas, né? Semelhante a isso. Ela serve ao líder supremo. E as explosões mataram 19 membros, né? Outros 150 foram feridos, né? 19 membros da Guarda Revolucionária Islâmica foram mortos depois dos seus pagers explodirem em Deir ez-Zur, no leste da Síria, informou fonte de notícia saudita Al-Haddad na tarde de quarta-feira, hoje, né? Outros 150 membros da Guarda Revolucionária também ficaram feridos nas explosões, informou a rádio do Exército, citando a fonte de notícia saudita. Um relatório veio um dia após cerca de 4.000 membros do Hezbollah terem seus pagers também explodidos em um ataque supostamente atribuído a Israel, né? O embaixador iraniano também foi ferido, o embaixador iraniano no Líbano, Mojtaba Amani, também ficou ferido no ataque, informou a agência de notícia estatal iraniana. No dia seguinte, a artilharia da IDF atingiu vários alvos terroristas do Hezbollah no sul do Líbano, com a força aérea atacando também nas áreas de Odaisseh, Markabah, Blidá, Maraum, El-Ras e Shihine, no sul do Líbano. Bom, então, essa operação dos pagers, ela transcendeu o espaço libanês e ela transcendeu também apenas os agentes do Hezbollah. Como o professor falou mais cedo, o professor Gabriel, o Irã, ele está entremeado entre as forças, porque afinal de contas o Hezbollah é uma criação iraniana. Então, essa guarda iraniana que você estava falando agora há pouco, ela é como se fosse uma guarda de elite. Eles são como se fossem os guardiões da Revolução Iraniana, né? E aí a gente tem agora um episódio recente de bombardeio também na Síria. Essa operação que está acontecendo hoje e ontem, ela conseguiu explodir alguns pagers na Síria, mas também houve no passado recente uma operação que matou o comandante alguém de alto escalão da Guarda Revolucionária Iraniana na Síria também, né? Que é atribuída a Israel, embora Israel nunca se manifeste, mas a gente sabe que esse é o modus operandi, né? Eles nunca se manifestam, nunca assumem a autoria das suas operações. E aí o Irã ele também entra nessa lógica que eu estava falando aqui agora de criar o inimigo fantasma para se vender como a solução. E aí a gente precisa discutir o que é o Irã. O que é o Irã nesse momento atual? O Irã ele vive numa ditadura que é uma ditadura disfarçada de democracia, porque você tem eleições, mas só pode ser candidato quem for aprovado pelo Ayatollah, né? Então não é, é um disfarce, é uma ditadura que é travestida de democracia para enganar os bobos. Então o Irã ele vive um regime que não é tão popular assim na sua população, internamente. E aí eles criam também essa coisa do inimigo sionista, que é uma coisa muito de fantasma, porque quando a gente para ver o mapa do Oriente Médio, a gente percebe que Israel, Gaza, eles sequer fazem fronteira com o Irã. Então, essa coisa de você criar um inimigo em comum, de você criar alguém para odiar e se vender como a solução para esse inimigo que você cria, na realidade é um instrumento para você se manter no poder. É um instrumento para você ver se você consegue angariar apoio popular em prol dessa causa fantasma que você desenvolveu ali, primeiro para você se justificar na sua posição de poder, que é o que acontece hoje com o regime dos ayatollahs, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para você ver se consegue também angariar apoio popular, porque apesar de serem islâmicos, os iranianos eles são persas.
eles foram islamizados, porque eles não são, o berço do Islã é a Arábia Saudita. Então eles foram posteriormente islamizados, eles falam a língua dos persas, eles são persas, né? Então, em Gaza eles são árabes e são islâmicos, né? Então, e apesar dessas diferenças, você vê que lá no Irã tem uma praça que se chama Praça Palestina, porque eles investem nessa criação desse inimigo fantasma, desse inimigo comum, porque isso é interessante para a manutenção do poder do próprio regime iraniano agora. Coisa semelhante a gente vê aqui no nosso vizinho, na Venezuela, né? Cria-se um inimigo oculto, que é esse tal desse imperialismo norte-americano, não sei o quê. A mesma coisa a gente vê na Coreia do Norte também, sabe? Cria-se o inimigo norte-americano que se vocês não se unirem em torno da dinastia Kim, os norte-americanos, nossos inimigos, eles vão invadir, vão nos escravizar e nos colonizar, e constrói sua narrativa que visa tão unicamente a manutenção do poder, que é o que acontece semelhante com o Irã, é o que a gente vê acontecendo de forma semelhante com o Irã. Né? E também eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, agora a gente não vai mais poder ver, mas antes o Twitter do Ayatollah era cheio de mensagens que agora o inimigo sionista, o regime sionista, o inimigo israelense, né? E você vê que aquilo se propaga na rede social e na imprensa, e tem gente que realmente compra aquilo, porque tem pessoas que elas são mais suscetíveis a essas narrativas ideológicas. Né? A maioria, inclusive, né? Sempre a Então, maioria. na juventude, no meio acadêmico, tem pessoas que elas precisam de uma ideologia para chamar de sua, até para poderem se sentir vivas também. É. Né? Elas precisam de uma causa identitária, alguma coisa assim nesse sentido, para poderem se sentir ativos em algum movimento, alguma coisa assim. Então, Professor, me permita fazer uma colocação, né? Isso acontece muito nas universidades. Provavelmente nós temos aqui pais, mães, avós, tios de jovens, né? Que frequentam universidades, né? Faculdades. E você já deve ter presenciado esse argumento, né? Você não viu o que Israel faz com os palestinos, né? A Palestina é uma prisão a céu aberto. Israel toma o alimento dos palestinos, o Israel toma água, contamina a água dos palestinos, Israel mata crianças, mata mulheres todos os dias e ninguém fala nada. Esse é o discurso que eles engolem. E esse discurso é criado pelo Ayatollah iraniano, é criado pelo Irã. Então nós vemos discursos de jovens, de estudantes, jornalistas, professores, muito alinhados ou exatamente alinhados com o que o Hamas fala, com o que a imprensa do Hamas fala, com o que o Ayatollah iraniano fala. Então não faz nenhum sentido, né? Por quê? A realidade que os jovens brasileiros vivem é totalmente diferente com a realidade que os jovens libaneses, que os jovens iranianos, que os jovens ali palestinos vivem dentro dos seus territórios. E um detalhe muito importante: os nossos jovens brasileiros, eles não seriam aceitos com essas lideranças, eles não seriam aceitos no Irã. O comportamento, né, ocidental, ele não é aceito dentro desses territórios. Então, jovens como esses aí, que chacoalham, que tremulam a bandeira palestina, eles não teriam nenhum direito de fazer isso lá dentro da Palestina, lá dentro da faixa de Gaza. Tampouco dentro do Irã. Então, é uma fuga da realidade, né? Parece que há um problema, inclusive, cognitivo, que essas pessoas não conseguem pensar o seguinte: ora, o meu discurso está alinhado com o discurso do líder supremo do Irã, o Ayatollah, né? Revolucionário, radical islâmico, mas como? Como que eu vou manter o meu discurso igual ao dele? Tem coisa errada. E é esse o problema. E aí esse é o papel do pai, da mãe, do avô, da avó, em mostrar essas diferenças e mostrar aos seus entes queridos, né, jovens principalmente, que não há sentido nisso, professor. Não há sentido nesse discurso, porque o meu discurso não pode estar alinhado ao discurso de alguém que tem valores
completamente diferentes do meu. Como que nós vamos conseguir conviver juntos? E existe também, eu não sei se você já percebeu isso, mas existe também às vezes um certo pedantismo, né? É, totalmente. Nossa, como você é ignorante, né? Palestina É, livre, né? Tem um certo pedantismo assim de universitário, um certo pedantismo, como é que eu posso dizer, um pedantismo político ou de pseudo-intelectualidade, né? Como se você fosse um certo iluminado por ser Palestina livre, quando na realidade você não sabe nem o que é isso, né? é, A gente precisa discutir uma coisa. Ideologia não é conhecimento, conhecimento é outra coisa. Ideologia é apenas uma coisa que estão utilizando para transformar o cidadão em massa de manobra.